nossa vocação não é para acordar todos os dias de um sono letárgico, comer, trabalhar, repetir 1000 gestos do cotidiano, dia após dia, ano após ano. A nossa vocação é ser uma lenda, persistir na memória dos outros como ser lendário. Um ser ressuscitado em pensamento, vivendo uma condição lendária, onde não tem que comer e depois defecar o que comeu. A vida que somos obrigados a viver é menos vida do que essa recordação de um ser persistindo na evocação feita pelos outros. Essa ressurreição na memória dos outros, que confere uma vida mais autêntica do que esta condição corruptível e moribunda que é a nossa. Todas as pessoas, mesmo as que nunca passarão do anonimato, ou sobretudo essas, aspirarão a essa vida verdadeira, a serem uma lenda conhecida de todos, sem ter o desgaste de um corpo cotidiano. A vida que nos cabe viver é menos vida do que essa experiência póstuma que poucos alcançam. O tema de hoje é a morte, Joana? O tema de hoje é a morte. Falámos de amor, falámos de sexo, portanto, Então isto temos é que sempre a falar descer da morte. agora. Este podcast é cada vez mais alegre. Sim, a tristeza faz parte. Não encararmos a tristeza das coisas, não encararmos esse susto profundo com o qual nascemos, de trazer imprimido nos nossos genes a sabedoria de que somos mortais e efêmeros, conduz-nos a coisas ridículas. E eu pensei nisto porque a semana passada conversávamos e tu falavas do ridículo desta luta fratricida entre poetas que existe, quando na verdade a maior parte dessas poetas e desses poetas quase nem sequer vendem livros. É uma ilusão ridícula à qual as pessoas se apegam. E isso fez-me pensar que uma das causas desse desespero que se vê nessas lutas fratricidas entre pessoas que não vão sobreviver sequer uns anos, quanto mais milénios, porque desses milénios quem é que sobreviveu? O Homero, o Horácio, o Virgílio e poucos mais. E quem é que nos garante que eles vão sobreviver mais 3 milénios? A maior parte dos escritores, dos poetas, dos artistas sobrevive, pode sobreviver 1 século, 2 séculos, mas inevitavelmente vai ser esquecido. Quantos é que sobreviveram da nossa história? Quantos é que vão sobreviver na literatura portuguesa além do Camões e do Pessoa? Na literatura espanhola além do Cervantes? Será que vão sobreviver pelos milénios fora? Mas estes que falávamos, muitos deles não sobrevivem nem 1 ano ou 2, atenção, não é? Claro, mas a questão é que vivemos um tempo em que a morte é uma coisa tão arredada das nossas existências. Logo desde crianças, as crianças já não vão aos funerais como iam antigamente, as pessoas não vão ver os familiares doentes, as crianças são afastadas dos moribundos porque isso é considerado uma experiência traumática. Quando a humanidade passou milhares de anos a conviver com a morte, e é porque nós temos a consciência da nossa finitude que criamos arte. Se nós fôssemos eternos, provavelmente a história da humanidade seria muito diferente. É essa consciência de finitude que nos faz querer existir para lá da nossa vida carnal. Que traz uma urgência qualquer. Exatamente. Que nos leva a criar. É uma urgência de criar para sobreviver de alguma forma. Mas, de facto, poucos conseguem. Se nós pensarmos bem, os nossos descendentes, segundo estudos, os nossos descendentes, em 3 ou 4 gerações, já não saberão sequer o nosso nome. Tal como nós não sabemos o nome dos nossos trisavós, quanto mais dos nossos tetravós. E se pensarmos para trás, não fazemos ideia quem são. E mesmo que possamos no futuro ver fotografias, porque as coisas agora passaram a estar registadas, antigamente só os ricos é que tinham fotografias, os pobres não tinham fotografias, não é? Tenho uma fotografia dos meus bisavós, e não faço ideia sequer do nome dos meus trisavós. E daqui a uns anos, mesmo que as pessoas agora registrem em filme ou em imagem as pessoas e que os bisnetos, trinetos, tetranetos saibam e vejam a imagem, não vão ser mais do que desconhecidos. Porque nós somos uma criação da natureza. Nós estamos aqui
A natureza não decidiu pôr-nos neste mundo para nós sermos felizes. A natureza faz-nos existir para nós continuarmos a alimentar a natureza. Exato, fazemos parte do ecossistema. Do ecossistema. Exatamente. Estamos permanentemente a ser reciclados. Está visto, não acreditas na vida depois da morte? Não acredito na vida depois da morte, não acredito na alma, não acredito no espírito. Eu aí sou muito espinosista. Aí eu encontro-me completamente com o pensamento do Spinoza, que vem dizer isto e por isso é excomungado. Portanto, não acreditas em nada daquilo da filosofia grega, que a filosofia nos leva a um sítio qualquer superior. Acredito que a única coisa que nos resta, face a essa ideia de que nós nascemos para ser humus, nós não nascemos para escrever poemas maravilhosos, a grande maioria de nós, quase todos nós nascemos para ser humus, nós nascemos para alimentar os ciclos da natureza, nascemos para alimentar as gerações futuras. Há um poema do Carlos Oliveira, que está naquele livro A Micropaisagem, em que ele explora muito a ideia do cálcio. E ele percebeu esta coisa maravilhosa na palavra cálcio. A palavra cálcio junta cal e cio. E ele trabalha muito com os ecos de cal. Mas é mesmo essa a origem da palavra? Não. Ele explora essa ideia. Ele é que explora a ideia. Sim, okay. Ele explora essa ideia porque isso concentra, a palavra, lida assim, concentra tudo isto que nós estamos a dizer. Okay. Os nossos ossos são feitos maioritariamente de cálcio. Uhum. E com as chuvas, depois de morrermos, o nosso cálcio desfaz-se, volta à natureza, para voltar a integrar os novos seres, as conchas, mesmo os músculos. Então, para nós nos reproduzirmos, precisamos do cio para nos reproduzirmos, para voltarmos a ser cálcio, para voltarmos a alimentar a posteridade, as gerações futuras, seremos pó de estrelas. Porque no universo, a matéria é sempre a mesma, como na natureza a água é sempre a mesma. A água que nós bebemos já foi xixi de alguém. É esse ciclo interminável. E para mim isso é a única coisa na qual eu encontro uma possibilidade de Deus. Se Deus existe, para mim, é essa química dos elementos. É a natureza. Que é a natureza, que é essa coisa de estarmos permanentemente, de existirmos para nada. Na verdade, é muito frustrante, isso está no mito de Sísifo, do Camus, etc., que é o absurdo de existirmos para nada, de estarmos aqui a sofrer, a aguentar isto tudo, para desaparecermos absolutamente. Já viste que a humanidade parece que se esqueceu da morte completamente, mas já há muito tempo. Está aí cada vez pior. A única coisa que nós sabemos de certeza é que vamos morrer, certo? Toda a gente, desde muito novo, sabe. Sabemos desde que nascemos. A Clarice Lispector fala tanto disso. Vamos morrer e toda a gente que eu conheço vai morrer. Isto é uma certeza. Mas, no entanto, os homens não vivem com essa certeza. Parece que vão viver para sempre. Estas coisas todas que existem, eu nem vou falar de conflitos, guerras e não sei o quê, nem é preciso chegar a esse ponto. Basta o dia-a-dia, não é? As pessoas parecem que são estúpidas uns para os outros, não é? E parece que vão viver para sempre. Se tu tiveres a consciência que vais morrer diariamente, se tiveres essa consciência, se calhar não és assim tão... Não são assim, as pessoas não seriam tão más umas para as outras, não é? Ou não dariam importância a coisas de merda. Sim, eu acho que se nós tivermos... E os filósofos falam muito nisso, o memento mori, que é lembra-te que vais morrer. Todos os dias lembra-te que a tua vida é finita. Os estoicos falam nisso, o Séneca, o Montaigne, estão-nos sempre a lembrar dessa necessidade de convivermos bem com a ideia da morte. E a verdade é que isso é cada vez mais difícil. E repara que a maior parte das coisas que nós construímos como civilização, para além dos alimentos, são coisas para nos distraírem da morte. Precisamos de estar permanentemente distraídos da morte. Se bem que a religião joga muito com a morte, com a ideia de morte. Não é? A religião católica... Depois da morte vais ser castigado. Sim, as religiões semitas, o judaísmo, o cristianismo como herdeiro. Sim. Acho que as religiões orientais não têm tanto essa visão, sobretudo essa visão da morte como punição. A morte não é uma punição. A morte é natural. E o problema é que deixou de se ver a morte como uma coisa natural, normal. A morte passou a ser quase uma anormalidade. É como envelhecer, é como enlouquecer. A nossa sociedade tem uma tal paranoia da segurança. Quer dizer, houve um tempo em que as pessoas
morriam de peste, morriam aos 40 anos, aos 30, as pessoas tudo morriam. normal. Era normalíssimo, a convivência com a morte era constante e, portanto, a morte ia sendo simbolizada em tantas coisas, olha, como os deuses, não é? Os homens criaram os deuses por causa disso, porque não sabiam o que fazer com as tempestades. Agora morrer é proibido. Pá. Agora é proibido. Já se diz que em breve consegues viver até aos 140 anos. Para quê? Para quê? Para quê? Mas tu queres aguentar isto até mais, aos 140 anos? Mais disto. Sabes? E depois há sempre esta necessidade de... É tudo uma performance, mesmo nos momentos em que as pessoas podiam aproveitar os momentos de transformação na vida. Por exemplo, quando nós fazemos anos, nós estamos a morrer. Cada vez que nós comemoramos um aniversário... Mas é uma festa. Mas fazemos uma festa. As pessoas, quando têm que fazer um luto, quando alguém morre ou adoece, as pessoas fogem disso cada vez mais, afastam-se, põem as pessoas em lares onde não tenhamos que conviver com elas. Elas são afastadas da comunidade, quando antes eram perfeitamente integradas. E eu percebi isso de uma maneira terrível, que foi... a primeira vez que eu fui a um funeral, eu tinha 29 anos. Portanto, eu fui afastada da morte porque a minha mãe achava que era um trauma. Então, eu não ia a funerais, mesmo pessoas da família muito próximas que morreram, eu não fui ao funeral porque a minha mãe não queria, porque achava que era um trauma. Quando o meu avô morreu, e eu tinha uma grande ligação com ele, eu tinha 29 anos e no funeral eu não consegui olhar para ele morto. E a minha avó perguntava-me, não te vais despedir do avô? E eu dava respostas, estava-me a tentar escapar daquilo. E veio uma criança, numa aldeia, no Alentejo, uma priminha, terceiro grau, me veio cumprimentar, eu não conhecia, e depois disse, agora vou-me despedir do primo. E foi, debruçou-se no caixão, deu um beijo no avô. Deu um beijo, claro. E eu tive tanta vergonha de mim mesma. Eu pensei, és tão covarde. Como é que é possível tu não teres essa coragem? Eu não tive. Mas nunca mais me esqueci dessa criança. Mas também, pá, a mim fizeram-me fazer isso, eu achei aquilo horrível. Dar um beijo no morto? Pelo amor de Deus. Mas pode ser... Dispenso. Eras muito criança ainda. Tinha, pá, 10 ou 12 anos. Talvez nessa altura... Acho que nunca mais fui a funerais, depois disso. Não me convidem nem para funerais nem para casamentos. São mais ou menos a mesma coisa. Não, casamentos são piores. É pior, desculpa, não é? É muito pior. Mas porque o funeral dura pouco. O funeral é um instante. No funeral instante. português não comes. Eu acho mal. Os americanos fazem uma grande festa. Embedam-se e não sei o quê. E nós aqui é só no casamento. Quando o casamento, na verdade, é igual a um funeral. Ou pior, não é? Ou pior. Às vezes é pior. Porque é tortura durante décadas. Exato. Ao menos no funeral tu estás ali, pá, 1 hora, 2 horas, vais ao velório. Pá, e aquilo passa. Sim, Agora, um casamento, ainda por cima, é uma festa que dura horas e horas. É um ritual pesado, se for na igreja, com missa. insuportável. Que horror. Sabes que Ninguém merece. Eu, quando era muito, muito pequena, tinha medo das noivas. Mas isto é mesmo verdade. Eu tinha medo das noivas. Compreendo perfeitamente. Há uma fotografia minha no casamento da irmã mais velha da minha mãe. Olha, vai fazer agora 50 anos em dezembro. Eu tinha 1 ano e meio. Eu adorava a minha tia. Mas naquele dia eu não podia olhar para ela, porque ela estava vestida de noiva. É assustador. E então há uma fotografia minha, sabes aquelas fotografias do grupo todo, dos convidados todos, eu à frente da minha tia a gritar. Quase que se vê a garganta, a minha boca estava tão aberta, quase que se vê a garganta, o meu ar de desespero, sabes? E foi assim até aí eu ter uns 5 anos, se me levava a um casamento, eu passava o tempo todo, eu tinha que passar o tempo todo de costas para a noiva. Porque eu tinha medo das noivas, eu achava que elas eram seres devoradores. Verdade, eu achava que eu ia ser devorada pelas noivas. Não me perguntes porquê. Pronto. E a Joana de 5 anos decidiu, não me vou casar. De 5, não, do ano e meio. De um ano e meio. Do ano e meio. Eu não vou fazer isto. Eu não vou fazer esta figura. Não vou usar este vestido de parolo. É que aquilo é mesmo parolo. É mesmo parolo. E depois custa um balúrdio, é para usar uma vez. Não, e as festas de casamento. Só que é isto, é esta sociedade de consumo em que as pessoas fazem estas coisas todas para se distraírem. E há esta ideia de que as transformações que vão acontecendo ao longo da nossa vida deviam servir para nos preparar para a morte. Porque essas transformações, as mortes, os lutos, os nossos aniversários, o vermos as pessoas à nossa volta a morrer, os nascimentos, tudo isso deviam ser experiências
que nos transformadoras, metamórficas. Nós devíamos tornar-nos cada vez mais borboletas à medida que fôssemos vivendo essas metamorfoses. Mas não, cada vez é pior. As pessoas não se deixam transformar pelas circunstâncias da vida. E depois criou-se esta ideia de segurança, como se nós não vivêssemos num planeta que pode ter a qualquer momento catástrofes. Aliás, é muito curioso, a palavra catástrofe hoje é percebida como uma coisa terrível que acontece, mas na etimologia da palavra catástrofe, o que é que está? Mudança de sentido. É? O significado inicial da palavra catástrofe é mudança de sentido. Isto é de uma beleza tremenda, porque é isso que é uma catástrofe, é um convite a mudar de sentido, por pior que seja, mas nós somos filhos da catástrofe. Se não tivesse havido glaciações, extinções em massa, vulcões, terremotos, guerras, nós não estávamos aqui. Nós somos o fruto de todos esses mortos que estão atrás de nós. Foi preciso que houvesse a extinção dos dinossauros e das florestas histórico. E das florestas para que houvessem savanas onde surgiram os símios que deram origem àquilo que somos hoje. Portanto, nós estamos dentro da catástrofe permanentemente, seja uma macro-catástrofe, seja uma micro-catástrofe. E nós morremos muitas vezes ao longo da vida. A nossa vida também é uma sucessão de mortes. Quantas vezes é que nós já não morremos? Não sei, eu já morri tantas vezes nesta vida. E se nós não aceitarmos que morremos, ou seja, qualquer coisa que foi vital para nós, morreu, acabou. Seja uma amizade, seja um amor, seja uma relação familiar, seja o que for. Se nós não aceitarmos a certa altura que aquele momento da nossa vida acabou, aquela pessoa que nós fomos morreu, e não aceitarmos isso, não conseguimos lidar com a vida. Porque a única maneira é aceitarmos isso, aceitarmos essas mortes e para sermos capazes de continuar. Mas como é que se aceita? Como? Não sei como é que se aceita. Não há um botão. Não há um botão, mas podes Essas coisas parecem tão abstratas. Mas podes ser minimamente inteligente. Se fores um bocadinho inteligente e fizeres um esforço... No campo emocional não há inteligência. É claro que temos sempre medo da morte, mas se não tivermos medo de pensar sobre estas coisas, de questionar as coisas à nossa volta, como os casamentos, toda esta parafernália, as festas, toda esta parafernália que nos incutem, os eletrodomésticos novos, o carro que é preciso comprar, esta felicidade que tu parece que compras continuamente com as coisas que vais comprar. Agora é Natal. Agora é o Natal, não, agora é o... Depois é o Carnaval, depois é a Páscoa. Aliás, é só datas, curioso, são marcos, o ano todo. Tu vês, este novembro é um mês em que se comemora o Dia dos Mortos. E estas tradições, seja o Halloween, seja o Dia dos Mortos, seja o Pão por Deus, todas estas tradições têm a ver com o solstício de inverno, que era o momento de celebração da morte, se quisermos. Agora imagina os homens primitivos a verem o dia ficar tão pequeno. O frio, provavelmente muitos deles iriam morrer porque não tinham condições para sobreviver aos frios. Não tinham roupa, não tinham abrigos. E por isso inventaram os deuses o solstício de inverno. Era o momento em que o dia ficava mais pequeno. A história da árvore de Natal tem a ver com o acender das luzes, das velas, pendurar velas e tochas nas árvores no momento em que o dia ficava cada vez mais pequeno. Ou seja, é uma celebração da morte. Há uma deusa na mitologia grega que eu adoro, que é Perséfone. A Perséfone era a filha de Deméter, que era a deusa dos campos. E era uma jovem bela. E o Hades, que era o deus dos mortos, apaixonou-se por Perséfone e raptou-a e levou-a para o Hades, para o mundo dos mortos. E Deméter correu o mundo à procura da filha até que descobriu que ela estava no Hades e cometeu essa ousadia que poucos cometeriam de descer ao reino dos mortos, confrontar o Hades e dizer que era minha filha de volta. E o Hades negociou com ela. Traz a tua filha de volta 6 meses por ano. 6 meses por ano, Perséfone está à superfície e outros 6 meses está no submundo. E então, quando é que a Perséfone volta à superfície? Na primavera, quando a natureza renasce. Quando chega o outono, que a natureza é mais triste e começa a chover, Perséfone volta para o reino dos mortos. Claro que talvez é provável que a Perséfone gostasse da cama quente do Hades, porque não?
Porque não? Porque não? Mas isso faz-me lembrar estas pessoas, os franceses e os alemães e os ingleses, que compram casa em Lisboa. Fazem isso eles. 6 meses no verão em Portugal, 6 meses lá. Portanto, estão a fugir... Eu acho que eles andam a ler muita coisa. Ou estão a fugir do frio. Estão simplesmente a fugir do frio. Sim, claro, e dos dias cinzentos. Obviamente, mas 6 meses aqui, 6 meses lá, parece esses gajos. Eu tinha que estragar a tua conversa. Pois é, mas fazes bem. Pelo amor de Deus, estavas aí a fazer um name dropping cultura clássica. Não, porque eu adoro a história da Perséfone. Eu adoro a história da Perséfone. E quando eu dava aulas há muitos anos, eu contava sempre esta história às crianças. Coitadas das crianças! Não, as crianças adoram histórias da mitologia. É uma pena, os livros que se escrevem hoje, é cada parvoíce que se escreve para as crianças. Quando bastava contar os mitos. Tu falas da Medusa a uma criança e eles adoram absolutamente a Medusa, adoram o Cíclope, adoram essas coisas todas. Mas há o Homero adaptado para crianças, como é que se chama o gajo? O João de Barros, ou o que é, não é? Sim, eu nunca li, mas sei que há. Nunca precisaste disso? Não, porque eu própria fazia a adaptação dos mitos. Mas, por exemplo, eu tive um aluno autista que adorou a história da Perséfone. E quando começava a chover, ele ia para a janela e ficava parado a olhar para a chuva e não se queria voltar a sentar e dizia: eu estou à espera que a Perséfone volte. E era capaz de ficar 1 hora parado na janela a ver chover. Pá, isso é uma bela imagem. É uma bela imagem. Eu hei de me lembrar para sempre do Francisco, era o nome dele, à janela, e depois os outros, claro, depois os outros também queriam ir para a janela, então eu tinha que controlar os outros para não irem todos para a janela, porque, claro, eles queriam-se era levantar. E, portanto, como o Francisco pedia, depois diziam: tu és diferente, tu dás mais oportunidade ao Francisco e tal. Pensava que ias dizer que o Francisco, por causa disso, era bulizado. Não era. Acho que não. Porque ele era autista e tinha muita dificuldade social, detestava que falassem com ele, mas conseguia pôr os outros à distância. Pelo menos, mas nesta fase, crianças mais pequenas, isso não é tão evidente, esse tipo de coisas, não é? Depois, na adolescência, já é capaz de ser bem pior. Estas crianças sofrem um bocado. Mas isto para dizer que o mito da Perséfone é absolutamente maravilhoso e fala-nos disso. Porque as pessoas hoje, lá está, tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há pouco, as pessoas não se deixam transformar pelas modificações. Por exemplo, uma mulher engravida e tem um filho. E a primeira coisa que as mulheres têm necessidade de fazer agora, vêm para a televisão, ou para as revistas, ou para as redes sociais, é dizer que já recuperaram o seu corpo antigo, que são igualmente jovens, que são igualmente disponíveis para sair, para não sei o quê. Percebes? Parece que têm um filho, mas querem continuar iguais. Se tu queres continuar igual, para que é que tens um filho? Mas também quem pensa assim, esses gajos são umas velhas. Desculpa lá, quem vai com essa conversa do eu tive um filho, tive grávida e agora recuperei, estou igual. Isso é conversa de velha. Não sei, mas essa é a conversa que tu vês. Se calhar porque tu és um homem, não ouves as mulheres a dizerem isso, mas há uma urgência das mulheres virem dizer isso para as revistas, para não sei quê. Fulana de tal, teve um filho, já recuperou a silhueta. Recuperou a silhueta. Estamos a falar de revistas cor-de-rosa que não interessam ao menino Jesus, não é? Nem só revistas cor-de-rosas, as famosas, etc. E depois as pessoas, como não têm outros modelos de vida, nem têm horizontes, não leem livros, limitam-se a achar que a vida é imitar estes modelos, é imitar este tipo de vidas. E, portanto, as pessoas não se deixam transformar. Agora, tenho reparado muito nisto agora. E tem a ver com a morte e o envelhecer. Nos últimos, 2, 3 anos, talvez porque as pessoas que estão no espaço mediático em Portugal estão a ficar mais velhas, as mulheres estão a entrar na menopausa. Então, a menopausa tornou-se uma discussão no espaço público. O que é muito bom, porque ninguém explicava às mulheres isto que ia acontecer com elas, etc. E felizmente agora começa a haver esse debate, o que eu acho ótimo, e começa a haver até toda uma outra abordagem médica que, em princípio, vai permitir às mulheres morrerem menos de doenças cardiovasculares, retardarem o aparecimento de demências. As mulheres morrem muito mais de demências do que os homens. E ficam com demência muito mais cedo e Alzheimer. E agora percebeu-se que um dos problemas é o desaparecimento do estrogénio do nosso corpo. O estrogénio é a química da vida, outra vez, no corpo das mulheres. E então, agora vêm todas para as revistas e para os podcasts e não sei o quê, dizer: eu estou na menopausa, sim, eu também tenho secura vaginal, sim, eu também tenho hot flash. Que é isso? Porque as mulheres na menopausa, por causa do estrogénio, a vagina deixa de produzir
umidade. Não fazia ideia. Sim. E portanto, se não fizeres uma reposição de estrogénio, passas a ter dificuldades sexuais. Sim. Sim. Não digo que aconteça a todas, claro que, mas é uma das coisas tinha ouvido que falar acontece. disso. Não, é isso, nós não ouvimos falar disso. As nossas mães não nos falaram disso, as nossas avós não falaram disso. Eu acho um bocado normal que a minha mãe não me tenha falado disso. Não é? E a minha avó então nem se fala. Ninguém nos fala disso. E agora, finalmente, essa conversa chegou ao espaço público. Não é só em Portugal. O espaço em público todo, está cada vez mais lado. estranho. Fala-se de secura vaginal. Fala-se de secura vaginal. Ainda bem que mas eu não... o problema é que... Estou a par. Mas o problema não é... O problema é que tudo ganha uma dimensão de performance. Estas gajas, agora pronto, não vou dizer os nomes, mas são várias nestes podcasts. Pessoas da Ana Markle e uma outra psicóloga sexual, sexóloga, não sei, whatever. Ana Markle só sei que é a irmã do Nuno. Pronto, ela tem um podcast, um programa de rádio com uma sexóloga e, por exemplo, elas falaram disto. E outras pessoas. Pronto, estão a sair livros e está a haver até uma nova posição médica relativamente à terapia de reposição hormonal para evitar tomar estrogénio, enfim. Mas a questão não é essa. A questão é, eu nunca ouço estas mulheres falarem de como é que é envelhecer. Como é que é quando o teu corpo deixa de menstruar todos os meses e tu percebes que esse sangue menstrual, que tem sido para as mulheres um anátema terrível, que põe as mulheres à parte e que tem servido às religiões para justificarem tantas vezes, dizer que as mulheres são o diabo e porem as mulheres à parte. A verdade é que esse sangue menstrual é a tua ligação à vida. Tu estás vivo porque a natureza quer que tu te reproduzas. E nas mulheres a reprodução é um ciclo muito curto. Mas esse é o momento em que tu estás ligado à vida. O sangue menstrual é mensalmente a mensagem que tu podes ter descendentes, portanto que tu estás viva e que tu tens uma função na natureza. E mesmo que tu não queiras ter filhos, quando isso acontece, tu percebes essa mudança, porque a partir desse momento a natureza já não quer saber de nós. Por isso é que a partir do momento em que entras na menopausa, o teu corpo começa a adoecer, as doenças começam a aparecer, porque a natureza deixa de se interessar por nós. Enquanto nos homens, o homem pode procriar até aos 100 anos, independentemente da qualidade do esperma, não é? Depois muitos têm filhos aos 80 anos e depois as crianças são autistas. É verdade, sabe-se isso acontece. Que... Assim, o Urbano Tavares Rodrigues teve um filho com 80 anos. Quem? O Urbano Tavares Rodrigues. Sim, pois isso... Pronto, mas olha, estás a ver, morreu e ninguém quer saber dos livros dele. Não adiantou ter um filho aos 80 e tal anos. Não. Portanto, mas nas mulheres... eu não ouço as mulheres falarem nisso. Como é que é perceber a morte a aproximar-se? Como é que é essa experiência de de perder essa ligação à vida? De perceber que já não podem ter filhos, de que a natureza está a desistir de nós. Como é que é perder o pretty privilege, por exemplo, para as jovens raparigas? Como é que é essa passagem de testemunho? Como é que elas viveram isso? Como é que estão a viver isso? Percebes? Como é que estão a viver essa mudança nos ossos, no corpo? Não, isso é um assunto tabu. Aparece. Isso é um assunto tabu. É um assunto tabu, porque a morte é um assunto tabu e por isso é que nós temos de falar dela hoje. Ainda mais hoje em dia, por exemplo, as atrizes de Hollywood, já viste, têm 50 ou 60 anos e há putos de 20 e tal anos a dizer eu comia a gaja. Porque elas parecem sempre jovens. Portanto, achas que a Sharon Stone vai falar disso? Por acaso essa até era capaz de falar. Não, essa falaria. Essa falaria, se calhar já falou. Sim, pronto, whatever. Mas estás a ver, têm 50 e tal anos ou 60, não é? E continuam todas lindas, parece que têm 30. Sim. Portanto, é óbvio que elas não vão falar disso. Porque é-nos exigido, aos homens, às mulheres, mas às mulheres nota-se mais, que não envelheçamos, não adoeçamos, não morramos, que nos mantenhamos sempre jovens, porque isso é afastar-nos da morte. É manter-nos afastados da ideia de morte. Porque se começas a pensar muito nisso, tu deixas de consumir. Tu percebes que é totalmente irrelevante. Experimenta ter alguém que morra e ter que recolher todos os objetos dessa pessoa para entregar a uma instituição, para deitar para o lixo. E tu percebes a irrelevância absoluta da nossa vida se tu não tiveres feito qualquer coisa mais. Eu lido com isso
Exato. E tu lidas com Muito. isso diariamente. Há 15 anos já. Porque compras Sim, os espólios, não é? Sim. Os livros, etc. E tu entras na casa das pessoas, às vezes a pessoa morreu tipo há um mês, epá, e é muito estranho. Estão lá as coisas todas, os móveis, os objetos todos, está lá tudo, e aquilo já não significa nada. Toda a gente devia ter esta experiência para ver Sim. o quanto isto significa. Nada. Nada. É Nada. ridículo. Nada. É ridículo ver o que as pessoas fazem, o narcisismo humano crescente e a falta de noção das pessoas, a forma como se agarram a isto, a esta ilusão de que são importantes, a autoimportância que as pessoas se dão. Tipo, tu não és nada. Tu és humus, tu és uma flor de humus, vai ler o Raul Brandão. Vão ler o Raul Brandão. Para se desesperarem. E que é uma obra... O Humus é um dos melhores livros da literatura portuguesa. É absolutamente do outro mundo. É um OVNI, é uma coisa que mais ninguém fez. Não há nada parecido com aquilo, não há herdeiros daquilo, não há nada. E é uma coisa de uma compreensão disto que estamos a dizer. Sim. Somos humus. O Camões também põe isso na ideia de um bicho na terra tão frágil, depois a Agostina agarra também. E o Fernando Pessoa também fala sobre isso. Qual é aquele poema que ele diz? É tabacaria, acho eu. A rua para onde eu estou a olhar vai desaparecer. Sim. E a placa... Ou aquele poema no dia do meu aniversário. Esse também, exatamente. É essa consciência da tua irrelevância, sim, de que ninguém se vai lembrar de ti, daquilo, ninguém vai saber quem tu és. Portanto, meninos, portem-se bem, porque vão todos morrer. Ok? Graças a Deus, quer dizer. Agarrem-se já à pessoa que está ao vosso lado, porque vão todos bater a bota. Não se armem em parvos. Arrogantes, pá. O nosso público é arrogante. E as pessoas, isto não se pode falar de tudo tem que ser uma performance. Tu estás a fazer coisas, e eu percebo que as pessoas tenham necessidade de criar essas autoilusões. Eu também já tive essa necessidade, mas quanto mais nos vamos libertando disso, menos escravizados somos. E há este livro que eu trouxe, que tu também tens, que é De Filosofar e Aprender a Morrer, do Montaigne. A AVS publicou isto e é uma vergonha que em Portugal ainda não estejam publicados, no ano da graça de 2025, a totalidade dos volumes dos ensaios do Montaigne. É uma vergonha, porque é um livro fundamental. Nasceu o género ensaio com estes volumes do Montaigne. E em Portugal leiam em assim, francês. Não, eu li em brasileiro. Eu tenho uma edição brasileira já há muitos anos, por causa do Séneca, porque ele é muito influenciado pelo Séneca, e eu li o Séneca, é o outro que também convido a ler, porque fala imenso sobre isto. O Séneca fala muito. Sim, eu tinha aí o livro, não sei se viste. As Cartas ao Lucílio. Não. O da VS, o da VS, que é também um ensaio, sim, é uma das cartas. Mas as Cartas a Lucílio, o volume, está publicado na Gulbenkian, é barato. Não têm que ler o livro todo, vão lendo. Eu comecei a ler esse livro aos 25 anos. E esse livro mudou a minha vida, As Cartas a Lucílio. Muito obrigado. O nosso staff está sempre atento. É verdade. É impressionante. É assim. Não sei se deste por isto a aparecer. Não, tu mostraste-me, eu não dei por Vasco Santos ter publicado isto, não. Não, mas creio que isto, eu creio que isto é, não sei, mas não sei se isto é das Cartas a Lucílio. Consegues ler aí a primeira página? Sim, eu acho que isto é das Cartas a Lucílio. Isto é das Cartas a Lucílio. É. Essas luvas não são boas para manusear livros. Estas luvas não são boas para mexer no telemóvel, porque não têm sensibilidade. De resto são. Se não quiserem ler o volume de cartas, leiam este. Podem ler este para se iniciar na filosofia estoica, que agora está a ser apropriada pela Manosphere. Estes homens alpha males estão-se a apropriar dos pensadores estoicos sem perceber nada do que é o estoicismo. E o Montaigne é completamente devedor do Séneca e das Cartas a Lucílio. E o Montaigne tem aqui uma frase que é lapidar sobre isto, que eu gostava de encontrar, que é... Não fizeste o trabalho de casa, Joana. Não, mas eu sei mais ou menos de cor, é quem aprendeu a morrer deixou de servir. Ou seja... Claro, obviamente. A nossa servidão, uma boa parte da nossa servidão e das coisas que nós estamos dispostos a aceitar, dispostos a fazer, vem porque não sabemos lidar com a morte. Nós endividamos-nos para comprar coisas, para nos distraírem da morte. Tudo o que as pessoas fazem no dia-a-dia é isso que tu estás a dizer. Livrem-se disso. É muito difícil, eu reconheço que é muito duro,
Não é assim tão duro. Só aceitem. Pá, percebes? Quer dizer... No mundo em que nós vivemos, em que as pessoas são bombardeadas por estas ideias, por esta vontade de serem... Uma das razões porque toda a gente quer ser famosa é porque, como dizia esta minha entrada, as pessoas têm noção, têm consciência que vão morrer e, portanto, querem persistir como lenda. Querem persistir na memória dos outros. Querem ter sucesso. E não é esse sucesso do mundo do espetáculo. É sucesso na vida. Querem ter sucesso na vida. Sim, e querem persistir. Mas isso é uma coisa do capitalismo. Isso é uma ideia implantada pelo capitalismo. As pessoas têm que ter sucesso, têm que ser empreendedoras. Empreendedoras. Toda a gente tem que ser ganhar. Olha o Cristiano Ronaldo. Ninguém mata aquele gajo. Estou farto daquilo. Por acaso, eu adoro, que é o humor negro. O humor negro. O humor negro do Lovecraft. Do Gervais. Sim, um bocadinho. Não gostas desse gajo? Gosto muito do Gervais. Gosto muito. Gosto desses gajos todos. Só não gosto dos portugueses. Mas esses gosto. Não gostas de portugueses, em geral? Dos humoristas portugueses, não. Humoristas portugueses, espera aí. Existe humor em Portugal? Existia nos anos 90. Ou é só circo? Nos anos 80, 80 quando e 90. o Herman foi bom. Não, o Herman foi bom até os anos 90, ok? Até o Herman Enciclopédia é de 97, dos anos 98. 90. Pá, o Herman Enciclopédia é do final dos anos 90. Ah, é? Já final? É 97, 98. Tinha ideia que era anterior. Eu era adolescente, lembro-me muito bem. Vocês era não, maravilhoso. vocês já estavam casados. Sim. Caraca. Não, eu lembro perfeitamente. O Herman Enciclopédia. O João César Monteiro. Epá, mas tu não vais... O João César Monteiro tem um humor negro atrás, que é uma coisa absolutamente deliciosa. Mas esse gajo era um gênio. Adoro. E sabes que os argumentos dele, já leste algum... Isto é que era ser humorista. Era sim, isto. Sim. A inteligência que há nisto, percebes? Não é? Ai, vou dizer aqui umas graçolas, vou fazer uns trocadilhos e uns trocadilhos, que é o humor em Portugal agora, é fazer uns jogos de linguagem, sabes? Estou-me a tentar lembrar de quem é que tem piada sempre em Portugal, bem com toda a gente. Ninguém. Ninguém mesmo, não é? Não há ninguém que se safe. Nós temos piada. Achas? Não. Tu tens piada, eu não tenho piada nenhuma. Mas olha lá. Piada. Não tenho. O Ricardo Araújo Pereira era bom nos Gato Fedorento, não é? Agora no que já não. início dos Gato Fedorento. Agora já não, sim, não é? Agora é horrível. Agora irrita, não é? Irrita um bocadinho aquilo. Sei, eu nem dou pela existência dele. Sei que ele agora apresenta os livros de toda a gente. Agora é como essa merda então... Como diziam no DN. Quando viam alguém estar sempre a aparecer no DN, diziam assim, olha, este já virou peixe frito. Que é aquela pessoa que é chamada para tudo, sabes? Que vende tudo. É o vendedor de banha da cobra. Ele faz coleções da tinta da China. Dirige coleções da tinta da China, publica livros... Bem, whatever. Mas pronto, os Gato Fedorento eram fixes, ok? Aquilo era no tempo em que eles não encontravam pessoas no supermercado e diziam assim, você sabe quantos livros é que eu já li? Se nós podemos contar esta história, nós não dizemos que és tu, mas um amigo nosso, não é? Que teve um quiproquó com um dos Gato Fedorento no supermercado e ele respondeu, ele respondeu, você sabe quantos livros é que eu já li? Mas já viu o ridículo? Não é só o ridículo, é a falta de tudo de uma pessoa que argumenta contigo, você sabe quantos livros é que eu já li? Está ao nível daquelas pessoas que dizem, você sabe quem eu sou? Sim. Sabes que eu tenho aí às vezes clientes, essa nunca me disseram. Porque os gajos entram numa livraria e sabem lá o que é que o gajo que está ali sabe. Então ficam à defesa, não é? Mas, no entanto, já ouvi não sei quantos gajos. Sabe quantos livros é que eu tenho em casa? 10 mil. Foda-se. 15 mil. Não, vai-te foder, para lá saber. Exato. O que é que isso quer dizer? Então, nem sequer diz que os tenhas lido. Exato. Quantos é que leste? 3. Qual é o valor desses livros? Qual é o valor literário e cultural dos livros que lá tem? Tipo... Essa ouço muito. Estás a ver? Está a ver esta livraria? Eu tenho mais do que isto. Isso é aquela necessidade. Devem ser sobretudo homens, não é? É medir a pila. É sempre a maneira dos homens dizerem... Sim, uma mulher nunca me disse isto. Nunca. É sempre os homens a dizerem, olha, o tamanho da minha pila é... Mas também há uma coisa. Aparecem aqui muito mais homens do que mulheres. Eu tenho uma pergunta para ti. Porquê que os homens, ou pelo menos há muito mais homens a colecionar coisas, em geral, neste caso eu lido com pessoas que compram livros, né? Portanto, livros, do que mulheres. Eu tenho a ideia, como livreiro, taberneiro, mas um gajo que vende livros, que as mulheres compram só aquilo que querem, realmente. Elas compram os livros que querem. Não é aquela coisa da coleção, não sei o quê. E os homens não. Eu acho que os homens têm mais da coleção. Tem o fetiche da coleção, sim. Meu. Muito mais do que as mulheres. Eu não tenho nada ao fetiche da coleção. Porquê que será? Não sei.
O Walter Benjamin tem um ensaio sobre o desempacotando da minha biblioteca e ele fala disso, de sua obsessão por coleções, por colecionar, e se calhar também isso como uma forma de sobreviver ao tempo e as coisas que se colecionam, parece que nos dá assim uma sensação também de eternidade. Epá, eu não sei se por exemplo, eu acho que é um hobby, eu gosto de colecionar coisas. Só que não coleciono muito porque sou pobre. Tu és pobre. Colecionador. Sim. Tu é que podes responder essa pergunta. Tu tens coleções não, de mas a minha vinis, pergunta, de livros. Sim, mas a pergunta até de santinhos. Sim, muitos santinhos. Aliás, tenho uma assoalhada no meu T7 rooftop. É ao lado do apartamento do Cristiano Ronaldo. Ali na Rua Castilho. Raramente lá vou. Sócrates, não é? Aquele que a mãe do Sócrates lhe ofereceu. Sim. Isso era Brancã. Não, também é na Rua Castilho. Não, esse era na Brancã, sim. É na esquina. A Brancã faz... Exato, é na esquina. É na esquina. Sim, o Sócrates, então dizia-lhe bom dia todos os dias. Quando eu ia para lá, agora essa casa é só para os santinhos. A minha coleção de santinhos. Gosto muito de colecionar santinhos. Para além de santinhos, é dildos também. Mas nunca me mostraste a tua coleção de dildos? Pronto, podes ir lá. Está bem, vamos lá ver. Mas é assim, edição limitada não podes mexer, ok? O que é que fazes com os dildos? Nada, o colecionador não faz nada. O colecionador só coleciona, não faz nada. Quer dizer, é como o colecionador de também livros. Não leem livros. Exatamente. O gajo tem 10 mil livros, mas não lê nenhum. Olha que eu conheço um gajo assim. Mesmo. Mas é difícil. É real. É difícil, não é? Há pessoas que colecionam não lê, só compra. Pelo valor que esperam vender, ou querem vender, ou para fazer negócio. Outros, se calhar, é essa vontade de se eternizarem, a sensação que os objetos... os objetos parecem mais duráveis do que nós, são assim uma espécie de um contraponto à nossa efemeridade. E há bocadinho ia dizer outra coisa, retomando o pensamento deste negócio da morte, que é esta necessidade das pessoas porem a doença e a morte e a obsolescência cada vez mais escondida, para não terem que pensar nisso e para poderem continuar a consumir e a fingir que são eternas, é estes hospitais modernos que são tipo hotéis. Tu vais para um hospital... Bom, devem ser particulares. Os hospitais particulares, sim, parecem porque hotéis. Os outros não parecem hotéis. Mas parecem, não sei se já foste a algus. Tipo os Lusíadas, não, sim. Os Lusíadas. Eu, como fujo da morte, fujo dos hospitais também. E dos mas se fores a um hospital, vais ver estes hospitais, tu parecem hotéis. Tu vais ali ao Hospital da Luz, em Benfica, que é muito perto da minha casa, tem jardins lá dentro, esplanadas. Aquilo não parece um hospital. Parece um shopping. Não é um shopping, mas é um hotel onde tu vais passar uma temporada. Até isso afasta as pessoas. A doença, que é um sintoma de que o teu corpo é mortal, já não serve para pensar as coisas profundamente. É uma espécie de férias, é um interregno na existência. Tu estás ali num hotel, finges que estás numa viagem, qualquer dia há hotéis a fingir que estás em Bali, com piscinas e termas e jacuzzis e etc., que é para tu estares ali e não pensares minimamente em nada, nem usares a experiência da doença para pensar na morte, como faz, por exemplo, o Thomas Mann na Montanha Mágica, do Hans Castorp, que vai e passa 7 anos no sanatório, e é um livro onde o percurso do Hans Castorp na Montanha Mágica é o percurso de alguém que aprende a lidar com a morte. E o livro acaba com ele a descer do sanatório numa montanha suíça e a perder-se nos alvores da Primeira Guerra Mundial. Sabes uma coisa que me irrita? Aqueles testemunhos de pessoas que dizem, depois de terem passado por uma experiência qualquer de cancro, dizem, finalmente dei valor às coisas. Sim. E eu assim, filhos da puta, porquê só agora? Isso é uma merda. Porquê que não deste valor antes? Não, e pior... Esse é o segredo, dá valor antes, caraças. Estiveste às portas da morte e agora deste valor. Sim, agora imagina o susto que é as pessoas adoecerem neste tempo em que se sentirem completamente sozinhas, porque as pessoas... E depois as pessoas não conseguem falar sobre a morte. Eu percebi isso. Por exemplo, quando morreu a minha mãe, as pessoas com quem eu consegui minimamente ter uma conversa sobre essa experiência foram pessoas que já tinham perdido um pai ou uma mãe recentemente. Uma delas foi aqui o nosso Hugo, com quem eu pude ter uma conversa sobre isso.
Porque as outras pessoas, tu sentes que fogem da conversa. As pessoas fogem, as pessoas Mas ouvem-te também- a falar sobre isso e querem desesperadamente mudar de assunto. Mas também é porque, se calhar, muita gente não sabe o que é que há de dizer, não é? Porque é uma Mas situação... não sabem o que quer dizer. Porquê? Porque não pensam nisso. Porque se tu pensares sobre isso, se tu refletires sobre isso, tu saberás o que é has de dizer. Porque já terás um pensamento construído sobre isso. Quer dizer, tu vês tantos escritores que escreveram sobre a morte, que eram bastante jovens quando o fizeram. E já conseguiam não só pensar sobre isso, pensar de uma maneira profunda. E eu pensei nisto no outro dia, houve aquela tempestade elétrica. Sabes que houve aquela tempestade elétrica em Sim, eu cima estava a de vir de Lisboa? Madrid. Foi nesse dia. Pois. Eu apanhei isso o caminho todo. Eu acordei à meia da noite, eu durmo com a janela com o gestor corrido, eu gosto de entrar, que a luz entre logo de manhã para eu conseguir acordar. E acordei com um trovão brutal e depois começo a ver aqueles relâmpagos contínuos. E eu, como desde criança, sou muito fascinada pelas tempestades e aprendi a fazer aquela contagem entre o momento em que tu vês o relâmpago e ouves o trovão para perceber Para se a calcular tempestade, a distância, não é? a que distância está a tempestade. E então comecei a ver relâmpagos e não me ouvia trovões. Eu via os relâmpagos, parecia que o céu era uma discoteca, a bombar luzes contínuas. E eu pensei, bem, isto vai acabar o mundo, daqui a bocado vai Mas haver um meteste trovão tão ácidos forte. nessa noite? Só para me certificar, meteste ácidos nessa noite ou não? Não meti, não. Pronto. E estive ali, assim, eu nem conseguia adormecer, porque eu pensei, se eu baixo o store, perco o espetáculo. Se estou com o store aberto, não consigo voltar a dormir. E não percebi o que é que se passava. Porque eu pensei, fui ao Google ver porque é que havia, o que é que era aquilo, uma explicação. Eu estava à procura de uma explicação porque eu nunca tinha visto este fenómeno, que é um fenómeno usual, muito mais frequente nos países da América do Sul, nos países quentes. É raro nos países frios. E eu fui ver ao Google e depois no dia seguinte pensei, caramba, há milhares de anos atrás os homens viam estes fenómenos e inventavam deuses. Nós vemos estes fenómenos e vamos ao Google. Eu sou muito a favor do suicídio assistido. Sou muito a favor do suicídio em geral. Acho que as pessoas se deviam suicidar mais. Acho que há imensa gente que já nos deve um suicídio. Há imensa gente que já nos deve um suicídio. Montes de gente. Há muito tempo. Olha, o Cesarini fala sobre isso do suicídio na autografia, naquele documentário que tivemos a falar. Ele a dizer que nunca teve... que ele admira os suicidas. Não é? Que ele nunca teve coragem, mas gostava de ter tido. Sim. Mas sim... Eu também espero ter essa coragem, mas sou muito mais... Cada vez mais penso nisso, porque acho que a eutanásia serve muito mais aos vivos do que aos mortos. Porque é mais para descansar os vivos, é mais para os vivos não terem que sofrer com o sofrimento dos que amam, é mais para os vivos não terem que se confrontar com a morte, com o declínio, com a obsolescência do corpo, com o... Epá, não sei se é assim, Joana. Eu acho que é assim. Eu penso que cada vez mais penso que é assim. For Por isso eu aquele- acho que a pessoa, quando tu pedes um suicídio assistido, tu já interiorizaste que te queres suicidar, ou seja, já houve um trabalho dentro de ti, de transformação e de pensamento. Mas qual é a Tu só diferença... não te consegues suicidar Mas qual é a sozinho. diferença entre suicídio assistido e eutanásia? Há Qual é a um diferença? suicídio assistido, quem pede o suicídio está mais cá, está mais presente, está mais consciente do que quer. A eutanásia pode dar asa a coisas tenebrosas. A partir do momento em que uma coisa está legislada, a forma como os vivos, na sua perversidade, Epá, o Marcelo se Rebelo de vão Sousa. aproveitar. É assim, Marcelo. O Marcelo é contra a eutanásia? É. Pronto. Então o gajo já não barrou aquilo não sei quantas vezes. Sim, foi ele que ele chega lá e ele manda para trás. Ok. Bem, umas 2 ou 3 vezes. Agora não sei como é que está isso, mas... Eu acho que as pessoas muitas vezes aderem a estas ideias sem pensar muito nas consequências. E nas consequências Daqui a cá estás-me a dizer que és contra o aborto. Estás não, aí por não esse sou, caminho. Não, de todo. Daqui a um ano Eu estás não a visitar não o sou Trump na contra- Casa Branca? Eu não sou contra o aborto, a interrupção voluntária da gravidez, como eu própria já fiz uma interrupção voluntária da gravidez e acho que fiz muito bem. E fico muito feliz e devemos isso ao Sócrates, temos que... O Sócrates é o que é, mas isso... Foi no tempo dele? Foi ele que conseguiu legislar isso. Porque o Guterres, quando houve o referendo, o referendo não foi vinculativo, porque não teve... Não, houve um referendo onde ganhou
não. Sim, né? ou seja, não houve tanta abstenção que não era vinculativo. E o Guterres, que é aquele padreca católico que nós sabemos, a coisa podia ter passado. Mas ele disse que não. Ele podia ter deixado com aquela votação, podia ter passado. Foi ele que votou isso. E com o Sócrates isso finalmente foi avante. E finalmente houve uma legislação que pusesse cobro a essa coisa tenebrosa das pessoas terem que interromper a gravidez das formas mais escabrosas. Mais estranhas, ou tanto tinham que ir à Espanha. Que era quem tinha dinheiro, não é? Portanto, isso... A minha questão é pensar que uma coisa legislada como é a eutanásia, nós temos que pensar o que é que isso tem, ou o que é que isso pode, o espaço que isso pode abrir a todo o tipo de perversões. Sim, mas do que é que tu tens medo? Ou é o Tenho quê, medo que concretamente? as pessoas comecem a matar os velhos porque são velhos. Não, mas E isso porque não é são possível. doentes. Isso nunca seria possível. Isso nunca seria possível. A forma como as pessoas manejam as leis, a partir do momento em que uma coisa está escrita, há sempre forma de encontrar brechas Joana, para... num caso para de dar a necessidade, volta. espera aí, num caso de necessidade de eutanásia, das duas uma, a pessoa está sempre num estado vegetativo, não é? E pode estar lúcida ou não. Se está em estado vegetal e nem sequer está lúcida, epá, aí a família tem que decidir, mas de facto estás a matar quem? Já está morto, não é? Okay? E se está lúcido, é ele que escolhe. Mas que pressões é que vão haver em cima dessa pessoa para ela ser obrigada a escolher? Porque muitas vezes as pessoas fazem essa escolha porque não querem ser um peso na vida dos jovens. E repara, o Enéas, quando fugiu de Troia, antes de fundar Roma, levou Anquises, o pai, às costas. E isto é uma metáfora fabulosa. Fabulosa! Ele levou o pai às costas, o pai velho, que já não tinha... Não servia para nada neste mundo. Mas o Anquises, o Enéas não abandonou o pai. E depois ela diz que eu sou romântico. Isto é completamente romântico. Isto é completamente romântico. Isto é definição de romance. Não é romance. Isso é romance. Que romântica romance. tu és. Ela quer destruir o romance, mas não consegue. É o nosso dever para com as outras gerações. É o nosso dever para com os mais velhos. Tu queres que te levem às costas? Joana, eu levo-te às costas. Eu não tenho filhos, ninguém me vai levar às costas. Eu não tenho mas filhos. Eu tenho idade para ser teu filho. Tens idade para ser teu filho. Olha, levanta o dedo do meio. Com as minhas luvas. Com classe, pelo menos. Portanto... Eu levo-te às costas. Mas nada. Se tu queres que alguém te leve às costas... Eu não quero que... Mas eu já fui testada para levar alguém às costas. Tu foste testada? Sim, a vida Okay. sendo filha única, etc., eu já tive que carregar pessoas às costas. E por mais duro que tenha sido, foi de uma riqueza absolutamente extraordinária. É essa coisa de tu dares sem esperar nada em troca. E isso é uma das coisas que mais faz a vida fazer sentido. Sim, mas também levas muito na tromba por causa disso. Andas a fazer isso aí por essa vida afora. Não, agora já não faço. Agora, as pessoas que eu gosto já morreram e, portanto, agora não pretendo levar mais ninguém às costas. Então Estou já a avisar. Ela não gosta de ninguém neste momento. Não, eu não gosto de ninguém. E, portanto, é isso. Falta-nos mais falar mais sobre estas coisas. Falta consciência da morte, da existência da morte, que é a coisa mais básica que toda a gente sabe. Não é preciso ser cultura, não é preciso ser inteligente, toda a gente sabe. A morte existe e vamos todos morrer. Porquê que não agem no dia-a-dia com base nisso? Essa é conscientes disso. Conscientes disso, porquê que não agem no dia-a-dia? Porquê que mandas vir com o gajo do café? Porque está a atender mal. O que é que interessa? Não é? E tudo vai passar. Tudo vai passar. Ao fim de 2 horas tu já não te lembras disso. Mas naquele momento há uma urgência de humilhar o outro, de... Sim. Olha, no trânsito. Sim. Ainda bem que eu já não conduzo. Nem é eu, ridículo. nem eu. Aquilo é ridículo. É tudo a buzinar uns aos outros, à mínima coisa. São estúpidos. Completamente ridículo. Isso é também esta coisa muito latina, muito europeia. Tu não vês isso, por exemplo, tu vais aos países escandinavos. Ninguém tu não buzina. ouves apitar na estrada. É.
Os carros não têm buzina, se calhar. As pessoas têm outra postura, têm outra posição, tu não ouves. Mas já as pessoas passam todas no semáforo só quando está verde, coisa que eu não faço, por exemplo. Porque nós somos uns selvagens. Nós somos completamente selvagens. Era o Kant que dizia, do sul de França para baixo, esquece. O Kant dizia isso. São todos uns preguiçosos, uns inúteis. Por causa do calor, dizia ele. E dos portugueses, o Byron dizia que era um povo de escravos. E depois o Manuel, quem é que disse que era um povo de suicidas? O Unamuno. Unamuno. E, portanto, faz falta haver mais suicídios. Eu que sou do Alentejo e as pessoas da minha família suicidam-se todas. Mas o Alentejo é a zona do país com mais suicídios. Como é? Eu sei. De longe. E já está muito melhor. Está muito melhor. Acho que a taxa de suicídio no Alentejo tem descido. Porque agora há McDonald's. Em todo o lado, em cada esquina. As pessoas podem se Antes era em cada esquina um amigo, não é? Agora em cada esquina um McDonald's, percebes? Eu aposto que em Beja deve haver 3 McDonald's. Pelo menos. Não sei. Eu acho que é isso. Comes um Big Mac, sentes-te acompanhado. Porque acho que era... Encontras um sentido para a vida. Sim, sim. A existência. Já estás em contacto com o mundo que vias a entrar em tua casa pela televisão, mas não existia. Mas agora existe. Afinal, podes sair debaixo do sobreiro e vais ao McDonald's. Até em Santo André. Eu sou de Não, Gameiro. em Santo André, perto, entre Há Santo um André McDonald's e em Santo Sines, André? há um McDonald's entre Santo André e Sines. O mundo acabou. Os miúdos saem da escola e vão a pé para ir ao McDonald's. Pois. Quando eu andava na escola lá, nós fazíamos Era uma 3 km bifana? para ir para a praia. Era uma bifana Não era com uma aquele- bifana, com aquele íamos para a óleo de há praia. 2 semanas. Íamos Que para era a isso, dava um gosto praia. especial. Não, isso não. Não. Íamos para a praia. Estás a ver como és uma privilegiada? Ias para a praia. Privilegiada. A malta aqui de Lisboa, coitados, com o alcatrão e as paredes, a sofrer com a poluição, e tu, para a praia, em contato com a natureza. Por isso é que escreves livros de autoajuda. Num tempo em que isso não era cool. Porque nos anos 90 e 80 não era cool o contacto com a natureza. Não, não era, mas agora é. Nem sequer o Alentejo era cool. Pois não, Lembro-me era uma terra de pobres. De pobres, de Ranhosos. parolos. Eu lembro-me de vir mesmo uma visita de estudo a Lisboa, teria uns 14 anos, para aí, e claro, tivemos que ir ao Amoreiras, porque era o sítio indo da altura. Tínhamos uma visita de estudo a Lisboa, tínhamos que ir ao Amoreiras comer um hambúrguer. Porque não havia CCB ainda, percebes? E não havia McDonald's, e não havia o CCB, só íamos ao CCB, Claro. claro. Bom, não me faças falar do CCB. Sabes quanto é que custa um pastel de nata? Fiquei a saber há 2 dias. No CCB? Por causa da minha filha. Apostas. Quanto é que custa um pastel de nata? Que no CCB? Sim, quanto é que custa? 2,5 €. Muito próximo. Hugo, quanto é que custa um pastel de nata no CCB? No CCB, Aham. 2 euros. Ok, vocês estão... 2,75. 2,75. Filhos da puta. Podes cortar os Não me filhos da puta, faças se quiseres. falar do CCB Não, e da eu Aida não quero... Tavares e da Aida Tavares, que convidou no ano em que Fernando Pessoa faz 90 anos e passaram 10 anos da morte do Herberto, o Dia da Poesia comemorado no CCB foi dedicado à Maria do Rosário Pedreira e à Filipa Leal. E por que não? São tão boas. Não, e isto é na suposta Catedral da Cultura Portuguesa. Portanto, o que é que a Catedral da Cultura Portuguesa paga por todos nós, que custou milhões ao erário público português e continua a custar? Aquela maravilhosa pedra Liós, cheia de fósseis, que é uma raridade e é uma pedra belíssima de que é feito aquele centro cultural, para dar palco a esta minoridade. O que é que nós estamos a dizer às pessoas? O que é que nós estamos a dizer às pessoas que estudam, que tiram cursos superiores, cursos que o Estado até paga parcialmente, para depois se pôr esta absoluta mediocridade, esta vergonha absoluta no Centro Cultural E essa de Belém? mediocridade é vendida como a todos os artistas, potenciais artistas, como se aquilo fosse o sítio aonde se quer chegar. Havia uma autora qualquer, não sei se é a Donna Haraway, creio que é a Donna Haraway, que dizia que a realidade se tinha tornado viscosa, peganhenta. E eu sinto isso, sabes? A nossa realidade é cada vez mais peganhenta. Nós queremos sair, mas parece que estamos com esta coisa colados, com esta gente, esta coisa totalmente artificial, é nojento, é gosma, esta gente deixa gosma. Pois deixa. Mas é assim, eu consigo livrar-me dessa merda toda, mas contudo, o resultado é, minha cara,
não tenho dinheiro, não tenho amigos, não tenho nada. E eu idem. Brindemos a isso. Nem família. Nem família, nem dinheiro, nem amigos. Nada. Por isso é que estamos nada. aqui. Nada, filhos da puta. Morram no inferno. Portanto, isto é um podcast que totalmente contra os valores da tradição portuguesa, da família, não é? Aquele livro que Passos Coelho foi promover os valores da família portuguesa. Isso é uma não pessoa, não vamos referir. É um não ser humano. Ok? Portanto, o nosso podcast é completamente contra a família, contra o casamento, contra... Tudo essa merda. Pá, suicidem-se, não à se vontade. casem. O planeta está demasiado cheio de gente. Sim. Podem morrer à vontade. Podem morrer, não são precisam 7 bilhões. ter filhos. 7 bilhões, é preciso mais alguém. Já não são 8. Já são 8? São 8, sim. O sim, último já são update. 8 bilhões. Okay. Quer dizer, nós vamos destruir o planeta está doente das pessoas. Pá. Eu conheci bué da morte ao longo da vida. Pois já eu tive trabalhos normais. Não é? Aqueles trabalhos das 9 às 5, não sei o quê. Só via zombies à minha volta. Tudo morto. A levar a Tupperware para almoçar. Nos comboios da manhã. Nos comboios e o caraças. Os comboios dos subúrbios. Mas ainda bem que eles existem, que é para o Cesarini poder escrever a pastelaria. Nem é a pastelaria, há uma hora certa, não sei o quê, que os homens saem à rua. Isso até está naquele CD, naquele álbum dos poetas, do Rodrigo Leão. Ele próprio que até que leu o poema. Não conheço esse. Que vão apanhar o barco para o Barreiro, que afinal estava atrasado. São esses anónimos... Esses anónimos fazem a poesia boa. Boa! Sim, quando a poesia é boa, não é? E às vezes nesses anónimos há histórias magníficas. Os meus melhores clientes são os anónimos. Não são os gajos do meio literário. Porque as pessoas, quando são boas numa coisa, é como os ricos. As pessoas verdadeiramente ricas não são como o Cristiano Ronaldo e a mulher que esteve em Cannes e levava tantos anéis de diamantes nos dedos, que foi gozada por toda a gente. O que é que eles estiveram a fazer em Cannes? Ela esteve em Cannes. Ah, ela? Ela. E tinha tantos anéis de diamantes no festival? nos dedos. Sim, no festival. Porque é o sítio onde as mulheres bonitas e ricas estão. Estás a ver no que é que a arte se transformou? Desculpa lá. É vergonhoso. Isto é uma palhaçada. Claro. A mulher do Cristiano Ronaldo vai a Cannes. Vai a Cannes. Fazer o quê? Para não falar das outras modelos. Nunca vi um filme na vida. Vão lá mostrar os colares de diamantes, das marcas de diamantes. Eu não compactuo com isto. Agora só temos estes simulacros. Sabes? O nosso espaço público, os nossos encenadores, é esta gente, é esta gentinha que convida os amigos para tudo e que está nos cargos públicos e nas instituições públicas para convidar os amigos e para pôr os amigos e para arranjar esquemas, para se promover e para arranjar jogos de poder e para manter jogos de poder. E não há ninguém na sociedade civil nem nos jornais que pergunte a estas pessoas como é que está a gastar o dinheiro público. Não há. Ninguém pergunta. Ninguém vai perguntar aos diretores, Joana, a quem dirige o CCB, ao Teatro Dona Maria, como é que está a gastar o dinheiro? Houve um livro publicado na Maldoror do João Pedro Jorge, O Chatear o Camões. O gajo teve um trabalhão do caraças a escrever aquilo sobre o... Como é que se chamava o meio aquele? literário português. É esse? Como é que se chamava aquele gajo que morreu já, o Mega Ferreira? Sim. Sim. Está lá tudo, o gajo teve um trabalhão, grande investigação, não sei o quê. Aquilo passou lá toda a gente. Aquilo ligou nenhuma àquilo. Não. Ele agora já está a ser completamente reabilitado, homenageado outra vez. Agora fizeram não sei quantos anos que ele morreu e não sei o quê. Aquilo está ali provado por A mais B. Como é que se gasta o dinheiro da cultura, que é muito pouco, o dinheiro que o Estado dá para a cultura é muito pouco, e depois é todo manipulado, o pouco. Então, este poema chama-se Homem e Mulher Passeiam pelo Pavilhão das Cancerosas. Homem e mulher passeiam pelo pavilhão das cancerosas. O homem. Esta fila aqui são ventres putrefactos e esta outra são seios putrefactos. Cama a cama, um cheiro nauseabundo. As enfermeiras mudam de hora a hora. Anda, ergue sem medo esta coberta. Olha este montão de gordura e de pus. Olha que já significou algo de sublime para um homem. Já foi embriaguez, terra natal. Vem cá, olha esta cicatriz no peito. Não sentes o rosário de contas moles? Apalpa sem receio. A carne é mole e já não dói.
Esta aqui sangra por 30 corpos. Ninguém pode ter tanto sangue. E esta aqui conseguiram ainda extrair-lhe um filho do ventre canceroso. Deixam-nas dormir dia e noite. Às novas dizem, aqui o sono cura. Só aos domingos, quando há visitas, as deixam mais despertas. Come-se pouco já. As costas estão em ferida. Vês bem as moscas. Por vezes a enfermeira lava-as como quem lava bancos. Aqui a terra incha, já em redor de cada leito. A carne mirra e torna-se planície. O ardor vital vai-se desvanecendo. A linfa resigna-se a escorrer. A terra chama. Gottfried Benn. Muito obrigado, Joana, por este momento. Suficientemente deprimente. Sim. Posso só rematar? Remata, por favor. Com Fernando Pessoa. Estou-me a lembrar de cor agora. É muito simples. Se te queres matar... Por que não te queres matar? Por que não te queres matar? Boa noite. Como diria a Anabela Mota Ribeiro, eu hoje vou ao cinema. Lembras-te? Lembras-te desse programa em que ela acabava a dizer isso? Since I don't